2 elevado a 1. Como a gente viu lá atrás, isso daqui é uma potência especial, né? É uma potência com expoente igual a 1. Então, isso dá o próprio número 2, a própria base, tudo bem? Mais alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, raiz de 10 elevado a 51 dividido por raiz de 10 elevado a 20, o que é que eu vou fazer? Ó? É uma divisão de potências com a mesma base, raiz de 10, tudo bem? O que é que a gente faz? Repete a nossa base, raiz de 10, e a gente subtrai os expoentes na ordem que eles aparecem. Então, vai ser 51 menos 20. 51, 20. Isso daqui é igual a raiz de 10, a nossa base. 51 menos 20 é 31, certo? Então, a divisão desse número por esse dá esse número aqui. Isso acontece para toda e qualquer base que a gente tiver, tudo bem? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em que o expoente do lado de cá vai ser menor do que o expoente do lado de cá. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, 1/3 dividido por elevado à quarta potência. 1/3 elevado a 4. Eu vou fazer dividido por 1/3 elevado a 10. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 1/3, a gente repete a base, né? E subtrai os expoentes exatamente na ordem que eles aparecem. Então, é 4 menos 10. Lembra sempre o que a gente estava fazendo na sala de aula. Quando aparece um número menor sendo subtraído de um número maior, a gente pode pensar como se fosse uma compra que a gente estivesse fazendo. É como se a gente tivesse R$ e fizesse uma dívida de 10. A dívida vem como esse sinal negativo aqui, ó. Então, R$ a gente vai fazer uma dívida de 10. Paga tudo? Não paga, os R$ não paga. Na verdade, vai ficar faltando R$ né? Então, para essa falta, a gente põe o nosso número negativo e o número que vai estar depois do número negativo é exatamente quanto falta para chegar de 4 para 10, que é 6. Mais exemplos. Vamos trabalhar com o nosso π. Π elevado a 12. Eu vou dividir por π elevado a 50. Como é que vai fazer isso? Eu vou repetir a minha base, que é π, certo? E vou fazer 12 menos 50. Isso daqui dá π elevado a... É como se eu tivesse R$ e fizesse uma dívida de 50. Dá para pagar tudo o dinheiro que eu tenho? Não, vai ficar faltando dinheiro. Se falta, eu ponho o sinal negativo. Mas quanto é que falta? Quanto é que falta para sair de 12 e chegar em 50? 38. Então, π elevado a 12 dividido por π elevado a 50 é a mesma coisa que π elevado a menos 38. Tudo bem? Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre potência de potência. Pode acontecer da gente já ter uma potência qualquer e depois a gente vai ter que elevar essa potência a um novo número, fazer uma nova potência dela. Potência de potência. Como assim, por exemplo? Eu tenho a minha potência base 3 elevado à quarta. Mas eu vou fazer isso elevado ao número 7. Esse número dentro do parênteses virou a minha nova base. E esse número aqui é o meu novo expoente.
Como é que a gente faz para calcular isso? Vai ser uma conta terrível, porque a gente vai ter que fazer 3 elevado a 4 7 vezes, e depois a gente vai ter que abrir o 3 elevado a 4 fazendo 3 vezes 3, 4 vezes. Vai dar uma coisa muito grande. Então, a gente pode simplificar isso de que forma? Basta a gente repetir a nossa base e a gente multiplica os dois expoentes, tanto o expoente de fora quanto o expoente de dentro. Então, 7 vezes 4 dá 28. Por exemplo, menos 1. Menos 1 elevado a quinta aqui dentro. E aqui fora elevado a 20. Ia ficar uma coisa muito grande. Ia ter que fazer menos 1 5 vezes e depois mais 20 vezes cada um. Ia ficar um negócio muito grande. Então, eu posso simplificar isso. De que forma? Eu vou repetir a minha base menos 1 e vou simplesmente multiplicar os dois expoentes aqui em cima. Então, 5 vezes 20, isso é a mesma coisa que menos 1. 5 vezes 20, 100, né? Então, esse é o meu resultado. Vamos trabalhar de novo com π. Aí, daqui a pouco a gente vai incluir uma raiz também, porque senão fica ruim, né? Olha só, eu tenho π elevado a 2. E eu vou elevar isso tudo a 21. Então, eu tenho uma potência de uma potência. O que é que a gente faz? Eu repito a minha base, π, e eu vou multiplicar os dois expoentes, tanto de dentro quanto de fora. Então, 2 vezes 21, isso é a mesma coisa que π elevado a 2 vezes 21 dá 42. Tudo bem? Esse é o meu resultado. Π ao quadrado elevado a 21 é igual a π elevado a 42. Vamos fazer uma raiz agora. Olha só. Raiz de 7. Como a gente sempre está trabalhando com expoentes inteiros, pode acontecer do número que vem aqui em cima também ser um número negativo, viu? Daqui a pouco eu vou chamar a atenção de vocês para a gente ver como é que a gente faz isso. Porque precisa de um truquezinho para poder operar, tudo bem? Olha, menos 7 ao cubo elevado a menos 5. É uma potência de uma potência, tudo bem? A nossa base aqui é o 7, então a gente vai repetir ele, raiz de 7. O que é que a gente faz agora? Multiplica os dois expoentes. Eu vou multiplicar o número 3 pelo número menos 5. Se não tem sinal na frente do 3, significa que ele é positivo, certo? Então, sempre que a gente faz operação com números de sinais diferentes, a gente primeiro opera os sinais e depois opera os números. Por enquanto, eu vou repetir a minha raiz de 7 aqui. Agora sim. Positivo aqui na frente do 3, certo? Positivo vezes negativo dá uma coisa negativa. Agora sim, a gente vai operar os números. 3 vezes 5, 15. Então, 3 multiplicado pelo número menos 5 dá o resultado menos 15. Então, essa potência de potência no final me deu só essa potência aqui. Base raiz de 7, expoente menos 15. Uma última propriedade é a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Multiplicação de potências com o mesmo expoente. Aqui é potências, viu, gente? Potências com o mesmo expoente. Como assim? Olha só, eu tenho um número 3 elevado a 5. E eu vou multiplicar isso pelo número 71 elevado a 5. Como é que a gente faz isso? A gente vai juntar as duas bases
com a operação de produto e vai conservar o expoente lá em cima. Então, 3 vezes 71 elevado à quinta. 3 vezes 71. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 213 elevado à quinta potência. Por exemplo, agora eu vou fazer 2 elevado a menos 7 vezes 6 também elevado a menos 7. Como é que a gente faz isso? A gente põe as duas bases para dentro num produto, 2 vezes 6, e repete o expoente em comum, menos 7. 2 vezes 6 dá 12, repetiu o nosso expoente, elevado a menos 7. Por exemplo, π elevado a 10 vezes um número 3 elevado a 10. Como é que a gente faz isso? Bota para dentro da base nova o produto das bases antigas. Então, vai ficar 3 vezes π. E o nosso expoente é o expoente que a gente tinha em comum antes. Tudo bem? Olha só, o que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei π por 3. Nos números reais, não importa se a gente multiplica 2 por 3 ou 3 por 2, o resultado é o mesmo. Então, da mesma forma, π multiplicado por 3 é a mesma coisa que 3 multiplicado por π. A gente pode simplificar ainda mais isso daqui, ó. A gente pode colocar sem deixar esse ponto aqui. Pode escrever só 3π elevado a 10. Tá vendo? A diferença daqui para cá é só que aqui eu já não escrevi mais esse ponto aqui, porque isso fica implícito, todo mundo já sabe que é isso o que a gente está querendo dizer. Tudo bem? Pode acontecer a situação inversa também, ó. Pode ser que a gente tenha o seguinte. Calma, antes eu vou generalizar. Olha só, se eu tenho A elevado a B vezes C também elevado a B, isso é a mesma coisa que multiplicar A vezes C e deixar todo mundo elevado ao mesmo expoente. Tudo bem? A outra situação que eu queria falar para vocês é a situação contrária, quando a gente tem, por exemplo, 2 vezes 5 elevado a 3. No caso, eu já tenho dentro da minha base um produto de 2 números. A gente pode escrever separando eles e colocando com o expoente lá em cima. Por exemplo, para simplificar, eu tenho 2 vezes 5, isso tudo sendo elevado a 3. Eu posso escrever isso simplesmente como 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. É o inverso do que eu fiz aqui, tá vendo? Isso daqui que eu tô fazendo aqui embaixo é o inverso do que eu fiz aqui em cima. Então, vale do mesmo jeito. Então, se eu tenho A vezes C elevado a B, isso é a mesma coisa que A elevado a B vezes C elevado a B. E é isso aí. Daqui a pouco a gente faz exercício.